Boa noite, pessoal. Bem-vindo de volta ao Vibralbag. Esse é o episódio 16 da segunda temporada. Meu nome é Wesley Martins. Estou aqui hoje com o Tárcio para continuar, né, nossa série sobre configuração do VMware NSX. Hoje é a parte 2. Provavelmente a gente vai ter uma parte 3 ainda. Né? Então hoje a gente vai continuar, né, exatamente do ponto que a gente parou semana passada. O Tarcio vai continuar ao vivo aqui fazendo as configurações. Boa noite, Tarcião. Quer se apresentar aí? Dá um alô pra galera. Opa, boa noite, pessoal. Meu nome é Tárcio Moraes. Para quem não me conhece, eu trabalho na IBM já indo para 15 anos. Tenho experiência de NSX aí com algumas implementações no Brasil, Latinoamérica e Europa. E estamos aqui fazendo parceria, como sempre, faço parte da organização do Vibralbag e estamos aqui compartilhando nosso conhecimento para a comunidade, né? Então hoje, como o Wesley comentou, nós vamos para a segunda parte, que é a continuação da instalação, tá? Wesley, eu vou me dar o direito de compartilhar, por favor? Só um minutinho que eu vou só uns recadinhos, né? Só uns recadinhos pro pessoal. Dá uns recadinhos, é verdade. Tô animado. Não, a gente está com as nossas redes sociais, né? A gente tem o Facebook, onde a gente posta sempre os episódios após ir no ar, né? A gente faz o post, deixa lá para o pessoal poder assistir após a gravação, né? A gente sempre também, na mesma semana, a gente sobe nossos vídeos para o YouTube. Então, se você não conseguir assistir ao vivo, todos os episódios estão disponibilizados lá no YouTube para assistir posteriormente. E a gente sempre comenta, né, fala sobre o que vai entrar no ar, o que a gente vai apresentar na próxima semana no Twitter. Então siga a gente nas nossas redes sociais para ficar informado sobre os próximos episódios. Então, como eu estava falando, né, a gente está patrocinando o DevOps Day São Paulo, né, vai ser no dia 6 e 7 de junho. E aí mais informações vocês podem acessar pelo site deles. E como a gente já vem falando, né, sempre toda semana, a gente precisa de mais pessoas para apresentar com a gente aqui. Então, se você tem vontade de falar sobre algum assunto, a gente está buscando novas pessoas, estamos disponível aí, só entre em contato com a gente, preencha o formulário do Call for Papers e a gente entra em contato, conversa, pode procurar a gente. Então, pessoal, vou fazer um pequeno recap aí da semana passada, tá? A gente fez... O que a gente fez aqui? A gente colocou um manager, né? Fomos na parte... Principalmente a gente ficou aqui naquela install e upgrade. Então, o que a gente foi aqui? Em host preparation. O que a gente fez? A gente instalou, tá? Todas as VIBs nos servidores, tá? No meu cluster de gerência, no meu cluster de resource, tá? Aí até eu mostrei para vocês como que é o processo de fazer da instalação, que ele vai lá, o host fala com o vCenter com o NSX, baixa a VIB, aí eu até fiz uma simulação aqui do host 5, que ele falhou a instalação, porque não tinha o DNS devidamente configurado, tá? Na parte de Logical Network Preparation, né, no transporte, a gente definiu lá alguns endereços para VTEP do kernel, para o kernel do NSX, né, da VXLAN. Eu comentei também ali a parte da necessidade do MTU, tá? De 1600, que é a necessidade de um host para o outro. Então, eu comentei ali como fazer lá o ping no TCP com o VXLAN, aqui, para quem não lembra o comando, tá aqui de novo, né? Do NetStack do VXLAN. Ele mostra aqui o necessário do RFC do VXLAN. E a gente, praticamente, que a gente chegou? A gente fez essa instalação. Nós ficamos na parte Segment ID, que na verdade eu defini o range, tá? Da minha VXLAN, da mesma forma que eu tenho a VLAN tradicionais ali até 4094, no 4096, mas você tira 2, então 4094 úteis. E a gente colocou aqui por esse motivo, né, que o VXLAN ele começa assim com 5.000, justamente para não conflitar esse número aí de VLAN com VXLAN. E aqui eu vou até 16 milhões, tá? Geralmente a gente colocou aqui um valor assim de 1.000, mas podia ser 5.000 até 10.000, 5.000
VLANs propriamente dito. E aí eu ia começar a explicar o que é o transporte zone, tá? Eu criei aqui, essa aqui vai ter uma questãozinha, depois eu mostro ali, a transporte zone. Só que para chegar aqui, tá? Que faz sentido vocês entenderem, eu quero pegar uma informação pública aqui, nos docsvmers.com. Eu vou passar depois esse link aqui pro Wesley via chat. Passa tá? para mim Então, que aí eu coloco na descrição do vídeo no YouTube ficar fácil pro para pessoal. vocês, tá? Para vocês entenderem, tá? O que é o conceito de transporte zone, tá? Vamos pensar um pouquinho aqui nesse desenho. Eu até vou poder chegar aqui e mostrar algumas coisas com vocês, tá? Deixa eu tentar fazer aqui uma brincadeira ao vivo. Deixa eu tentar pegar aqui, só um instantinho. Isso aí, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Dois. Beleza. Ok. Então vocês continuam vendo minha tela, né? Sim. Então acontece o seguinte. Normalmente, o que a gente tem aqui, né? Quando a gente está trabalhando no modelo tradicional de VDS, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem nesse caso aqui, ó, o meu computer cluster A, computer cluster B, computer cluster C aqui, ó, 3, tá? Que seria mais ou menos lá um vCenter com esses clusters que a gente tem de gerência, ou de dev, de project, que é, tá? Aí o que a gente faz? Vocês lembram quando vocês vão lá e criam o VDS, o Distributed Switch? O que você faz lá? Você não tem que adicionar host a host? É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, tá? A gente chegou aqui e criou um DVS para esses dois caras. E aí eu posso ou não, né? Porque imagina o seguinte, que isso aqui fosse um cluster de produção. E aqui fosse um cluster de DevQA. Então, não necessariamente, você precisa colocar todas as VLANs em todos os hosts. Porque, às vezes, você trabalha num ambiente de enterprise, que eles têm hosts dedicados para ambiente de DevQA e hosts dedicados para produção. Então, é comum você ter lá 2 clusters com DVS, que vamos falar aqui, que é produção, que é o vermelho, e um DVS aqui para hosts que são de DevQA. Então, é muito comum essa arquitetura, tá? E aí entra o conceito de transporte zone. O que é transporte zone? Tá? Nada mais é, reparem aqui, tá? Que ela pode estar em todos os meus clusters, independente das VLANs. Isso é uma forma, tá, que me permite, tá, que esse cluster aqui tenha um IP de kernel. Tá vendo aqui os IPs de kernel? 192, 192, 192, 192, 192. Aqui podia ser um 72 da vida. Então não precisa estar na mesma rede. Então eu posso rotear. Então essa é a magia do NSX. Então eu posso ter redes separadas, tá? E aí o transporte zone ele vai criar uma rede de overlay. O que é overlay? É uma rede em cima da outra. Porque, na verdade, o NSX, o VXLAN, o protocolo VXLAN, é uma rede em cima da outra rede, tá? Porque aqui, a minha rede aqui tradicional é essa 192 aqui que a gente está trabalhando. Mas aqui em cima, eu vou criar uma rede de overlay que pode ser 172 da vida, tá? Então, entendo muito esse conceito de transporte zone, tá? Indo um pouquinho para baixo, que é a segunda parte da transporte zone, eu vejo a transporte zone em 2 tipos de necessidade ou não de falar. Tárcio, imagina que nessa mesma situação aqui, tá? Eu tenho no meu ambiente aqui, ó, 1,
tá? Vamos até brincar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hosts, tá? Eu preciso comprar NSX por 6 hosts? Se eu quiser usar nos 6 hosts, sim. Se eu quiser só usar em 3 de produção, tá? O que vai acontecer? Eu crio a Transport Zone e ponho só nesses 3 servidores. Então, esses 3 servidores que vão ser licenciados por NSX, tá? Então, e aí o que acontece? Aqui ele até mostra uma opção de desalinhamento. Tá vendo? Quando você não estende a Transport Zone para esse caso aqui, para esse cluster, tá? Ele não tem o roteador local, porque ele não faz parte daquela Transport Zone, tá? Então isso é muito importante nesse conceito de Transport Zone. Esse artigo aqui, tá? É bem longo, mas isso aqui, você fala assim, é só um clique-clique, tá? Ah, é só um clique-clique aqui, eu criei a local, fui aqui, adicionei cluster, desconectei cluster, e é simples, é um clique de 10 segundos, mas o criei aqui essa Transport Zone e só coloquei nesses 4 aqui, nesse aqui. Se eu pegar uma VM e fizer um vMotion entre clusters, que eu posso fazer, tá? E esse cluster não estiver fazer parte dessa Transport Zone aqui, tiver esse desalinhamento, essas máquinas que vão para cá vai parar a rede, tá? Porque não necessariamente eu tenho licença para esses caras, tá? Então, os 2 pontos da moeda ali, tá? Então, voltando para cá. Então, como ele faz parte do mesmo Transport Zone, toda a rede que eu criar vai estar funcionando em todos os meus hosts. Então, eu coloquei esse cluster e esse cluster na mesma Transport Zone. Nada impede de eu ter Transport Zones diferentes, mas aí o workload não pode sair daqui e para lá, e assim por demais, tá? Beleza. Uma vantagem que a gente tem aí. Imagina que eu tô aqui, uma coisa que é legal, tá? Ó, eu deixei isso aqui pra gente fazer no laboratório. No meu cluster de gerência eu tenho 3 hosts, 1, 2 e 3. No meu cluster de research eu tenho 2 máquinas, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Você lembra que para instalar eu tive que vir aqui, Network and Security, aí na parte de Installation, vim aqui em Host Preparation, aí fui lá, botão da direita e mandei instalar a VIB. Isso no primeiro vídeo. Tá, olha que legal agora. Eu vou vir aqui, um procedimento super, ultra, mega típico. Vou vir aqui em Raster and Clusters. Vou no meu cluster de Research e vou adicionar um host novo. Vai ser o SX06. É lógico que tinha que travar o teclado, como sempre. Faz parte. sx06.sdlab.ibm.com. Se tiver alguma pergunta no chat, fica à vontade de me perguntar, me interromper, tá? Vai pedir minha senha de root, que está aqui. Qual que é a vantagem disso? A partir do momento que eu já coloquei um cluster no NSX e instalei pelo menos um host, esse host adicional, tá? Eu vou pedir para acertar o certificado. Ok. Next. Vou escolher a minha licença aqui. E next. E beleza. Nada demais, né? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Adicionando o host. Olha que bem interessante aqui, ó. Que vai acontecer. O que ele está fazendo? Reparem aqui, ó. Instalando o agente do NSX automático para mim. Por quê? Porque aquele host faz parte de um cluster que já é instalado no NSX. Então eu não vou ter que ir lá, voltar no meu NSX, install and upgrade, e lá naquele host instalar VIB. Porque o NSX sabe, opa, vCenter, esse cara faz parte de um cluster que faz parte do NSX. Opa, então automaticamente eu já vou colocar ele no cluster e já vou instalar o agente para você automaticamente. Tá? Muito legal e ajuda a sua vida no dia a dia.
tá? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá, aqui, ó. NSX, Network Security, Installation, tá? Vamos lá aqui, ó. Ele está aqui instalando para mim. Tá instalando em process. E é FAR por demais. E aí, ele vai pegar o IP, quando a gente fala aqui do transporte, né? Ele vai pegar um IP, tá? Do meu. Daquele, 1, 2, 3, daquele pool que você criou, não, né? Isso, do pool que eu criei. Ah, tá. Onde eu gerencio o pool? Tá? No NX Home. Deixa eu ver aqui, ó. No NX Home. Cadê o danado aqui? Eu preciso ver de cabeça porque eu não lembro aqui onde ele tá. Porque cada hora na diversão ele troca aqui o install, dashboard, management. Management ele tá aqui. Aí eu clico nele. Actions, não é aqui. Eu já vou mostrar para vocês até o decorrer aqui mudou o menuzinho aqui, tá? Eu entro dentro do Manager e mostro. Aí no Manager tem uma tabzinha. Deixa eu ver se aqui está no Home, enquanto está instalando lá. Dashboard, não é Dashboard. Não é. Não é Security, não é Tools. Na versão anterior ficava aqui, mas eu já vou achar aqui para você. Não é no Support Bundle, não é no Flow, mas eu mostro para vocês até o final ou mostro no próximo episódio onde ele tá? Beleza. Que aí eu configuro a parte do Manager mesmo, tá? Que eu posso ver algumas coisas ali, tá? Então, o que ele fez aqui automaticamente para você aqui, ó? Aqui, ó. O host 6 novo. Tá? E aí eu vou aqui em Logical Preparation. Olha, ele tá ainda pensando aqui. Talvez ele tá pegando aqui, ó. Talvez não tenha, tá vendo? Tá dando um inválido aqui, ó. 68, 69. Deixa eu pegar aqui. 65, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, acabou aí, ó. Qual o problema? Ele não tá tendo IP. Ele não tá tendo IP, porque eu acho que eu coloquei 5 IPs. Eu acho que coloquei eu não lembro se foi dos 5 IPs ou 6. Então, 1, 2, 3, ó. Tá pensando aqui porque não tem IP pro pool. Tá vendo? Uma das coisas. Isso não foi pensado, não, tá? É que geralmente eu só tinha 5 hosts, aí eu achei mais um host para ficar brincando e não tem pool, tá? E aí, como que eu vou fazer o pool? Agora não tem jeito para fazer isso aqui funcionar, eu vou ter que achar o bendito. Agora você vai ter que procurar de qualquer jeito. Vou ter que procurar de qualquer jeito. Cara, management aqui. Cara, cadê ele? Mudou. Não tá aqui. Nossos controllers ainda. Service Definitions, Service Managers. Não tá, não é aqui. Caramba, onde tá esse menu? Vamos lá. Network Security. Já tô lá. Não é Security Composer, não é a parte de Firewall. Não é a parte de Tools. Não é a parte de domínio de usuário aqui que tem, do Manager. Não, também não é. Cadê o pool, meu Deus do céu? Cara, sumiu o pool. Drupes Index. Cara, sumiu o pool. Deixa eu dar até os Google aqui da vida. Para aí. Abre aí, abre legal que isso aqui. Abre o Google aí, abre o pai dos burros. O pai do burro aqui, né? NSX IP Pool 6.4. Create TP Pool. Quem sabe faz ao vivo. Vambora, cara. Vamos assim, ó. Ó, clique NSX Manager. Tá vendo? Aí tab em Manager Tab. Deixa eu ver aqui, NSX Manager.
Tá vendo? Ó, não tem o NX Manager, tá vendo? Ó? Aham. Não tem o NX Manager, sumiu essa porcaria daqui. Tá vendo? Ó? Ele manda aqui, que tem o NX Manager aqui, beleza. Aí ele tem o Manager, Standalone, tá vendo? Aqui é a minha parte do dashboard. Não é, vamos ver assim na parte de Management. Actions, aí eu configuro só pra lá. Aí eu tenho o host, tá vendo? Ele não tem aqui pra eu clicar nele e me sumir, ó. Tem aqui o Manager, aí o que que eu faço? Eu edito aqui, não vai falar nada, o nome dele. Não é que eu tô falando. Lógico. Caramba! Cadê ele? Create step by step. After creating, tá bom. Beleza. Tá bom. Ele manda lá, ok, Network Security. Tá vendo, ó? Home Management. Ó, tá vendo aqui, ó? Network Security Inventory, tá vendo, ó? Uhum. Vamos ver se eu clicar em Manage se ele aparece aqui. Vamos ver. Ó, ele não tem o Management, tá vendo? Ele sumiu nessa versão 6.4. Eu preciso achar Service Definition. Não é. Aqui tem lá o Service Definitions. Não é lógico. Upgrade. Install. Service Deployment. Ó, Não, aqui é para fazer deploy do outro cara. Cara, não. eu acho que eu achei aqui, Tarso. É Loops e Tags. Aonde? Clica aí. Acho que mudou. Tá aqui, ó. Mudou. É. Eles dividem Groups in Tags. Tá aqui, ó. IP Pulse, tá vendo? Ó? Mudou, cara. Mudou, valeu. Aí sim, cara. Você achou? Você deu uns Google aí? Umas gugadas aqui também. No pai dos burros aqui, achei. É que meu Google tá mais atualizado que o seu, certeza. Eu atualizei minha versão do Google aqui e achei. Entendi. Então, deixa eu ver aqui o que. Deixa eu ver aqui. Não, tem IP ali, tá faltando IP. Depois a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Vamos pegar lá. Vamos pegar aqui. Ping 98227.65. Vamos ver se o 70 está sendo usado. O 70 não está sendo usado. 71 não está sendo usado. O último é o 69. Que a gente pegou lá o legal, esse cara aqui, ó. Ele tá usando o 69. Até eu tenho 75. Então não faltou IP, não. Então vamos ver lá o que tá. Aí o que a gente faz aqui? Existe uma opção que eu venho aqui, tá? Tá instalado a gente. Lógico, Network Preparation. Eu venho aqui e dou. Eu vou ter que deixar ele dar erro pra gente resolver esse cara aqui, tá? Uhum. Eu vou deixar. Sabe o que aconteceu? Já sei o que aconteceu. Eu não coloquei esse cara no DVS. É verdade. Entendeu? Então é uma das coisas que eu quero brigar com a VMware. Tá vendo? O que adianta? O que adianta ele sair colocando se eu não coloquei esse cara no DVS? Por isso que tá falhando. Então, esse cara aqui, eu vou associar o uplink 1. Pô, VMware, sacanagem. Então, teoricamente, eu tenho que colocar um cluster separado e depois mover. Sacanagem. Aí, esse kernel aqui, eu vou assign port group, que é a VLAN 800. Next. Ok, no impact. Ô Tarso, não sei se acontecesse algum problema
outro tipo de problema igual esse que a gente teve aqui, e Tá bom? você tem uma forma de você adicionar o IP manual? Ou não, não é possível? Sim, você sim. Manual nunca é possível. Você Uhum. pode ir lá, deletar a vmkernel, tá? Que eu vou mostrar aqui, tá? E ele vai lá e recria. Recria, né? Quer ver? Se Entendi. eu vim aqui, ele quer ver, ó? Mostrar aqui install upgrade. Vamos ver se ele termina aqui agora. Ó, falhou, né? Uhum. Aí eu vou lá e not ready, eu ponho aqui, ó. Aqui e force sync, fire routing. Vamos ver se ele vai fazer a instalação. Ok, logical preparation. O que eu vou fazer? Não dá a opção de configurar. Vamos dar um refresh aqui porque ele vai lá e dá uma opção ali. Aí, esse cara aqui é um dos caras que deu algum tipo de problema. Uhum. Então eu teria que vir aqui, né, e tirar o NSX propriamente dito desse cara aqui. Quer ver? Ó? Eu vou vir aqui. Muitas vezes eu vou ter que chegar e aí eu vou ter que ir lá no kernel, editar o kernel, falar que esse cara aqui também vou fazer vmotion com ele, que nesse caso estou usando a mesma linha. Então tem que fazer assim algumas coisas diferentinhas aqui, tá? Mas eu vou dar um reboot nele. Enquanto isso a gente vai fazer umas outras partes da apresentação, tá? Beleza. Vou pegar aqui, mantém na power, tá? Reboot. Ficou legal. Você viu que ele update virtual nick, apesar que ele já, ó, select nick, update é a virtual nick que eu acabei de fazer, tá? Então, imagina que o meu NSX está instalado. Tá, e aí? Como que eu faço o próximo passo? Como que eu crio a minha primeira rede do NSX, tá? Da mesma forma que você tem aqui networking, você vai lá e cria seus port groups, tá? Que podem ser tagueados ou não, tá? Como que eu crio port group para o NSX? É aqui, botão da direita, criar? Não. Os port groups para NSX são chamados de logical suites. E eu crio ele dentro do NSX nessa opção de logical suites. Tá? Vou vir aqui. Tá? Ah, Tarso, não tem logical suite não criado. Ou verdade. E que raio de port group louco é esse nome aqui, ó? Esse é o port group dedicado com essa nomenclatura louca para o kernel do NSX. Então você pode ver que quando eu vim aqui, tá? Na parte do... no host mesmo, pode ser aqui. Tá vendo, ó? Esse cara aqui, ó, o vkernel, tá vendo, ó, do VXLAN, ó o port group que ele tá ligado aqui, ó. Esse port group aqui. Ô Tarso, esse port group foi criado quando você criou seu IP pool e adicionou eles associou? Quando eu vim aqui e mandei instalar, ele cria automaticamente pelo sistema, tá? Quando eu vim aqui em install e group, tá? Em host preparation, tá? Aí ele instala. Na hora de eu criar o Logical Network Separation, ele vai lá, aqui, ó, por exemplo, tá? Aqui, ó, DVS, onde eu defino o meu DVS, a VLAN e as coisas lá. Naquele momento ele vai no seu DVS, por isso que você aponta o DVS aqui, tá? Aqui você aponta o DVS justamente para ele saber o DVS, tá? Que ele vai criar aquele port group. E se eu tenho uma VLAN tagueada ou não, que no caso aqui eu tenho 800, e para o mesmo cluster,
eu estou usando, tá vendo aqui, ó, o mesmo DVS. Poderiam ser DVS distintos? Poderiam, que é justamente, né, como tá falando aqui, ó. Aqui podia ser DVS distintos. Lembra? DVS 1, DVS 2, tá? Então ele tem os dois lados aqui da moeda. Foi assim que ele criou. Tárcio, eu já estou colocando o carro na frente dos bois? Tô. Porque antes de eu sair criando qualquer logical switch, eu tenho que fazer um segundo step da minha instalação, tá? Na parte de gerência. Eu tenho que colocar os meus controllers. Tá? O que é a função dos controllers? A função dos controllers, ela serve para você gerenciar, que essa é uma beleza que eu vou falar no episódio 3 ou no 4, tá? Que é a capacidade de você ter uma cópia local de todos os MAC address da sua rede, do VXLAN, e você evita broadcast. Tá? E ele tem outras funções aqui, ele faz um monte de coisa, o controller, tá? Mas literalmente, quando você faz uma rede de overlay, tá? Geralmente na rede tradicional lá, que você tem VLAN, IP, lá, quem faz todos esses controles, faz broadcast, um switch não conhece, manda broadcast pro outro, quem faz tudo isso é o seu switch físico. Quando você cria uma rede virtual em cima dessa rede física, o seu switch lá, a sua lata, seja HP, Dell, Cisco, qualquer uma lá, o cara não vai fazer esse controle de broadcast, né, de ARP, e quem está com quem, ele não vai fazer isso na sua rede virtual. Então, para isso que você precisa dos controllers. Então, o segundo passo, depois que eu coloquei todos os caras aqui, é instalar os controllers, tá? Informação muito importante dos controllers, tá? Os controllers, por definição, a VMware recomenda criar 3. Por que 3? Uma questão de cluster e sempre o famoso 33%. Se um morre, você tem 66%. Então ainda você tem uma majoridade para continuar trabalhando. Tá? Se você coloca, posso ter 4, posso ter 5, posso ter 6, tá? A VMware fala, tá, você pode, mas você não tem downgrade. Do dia que você for de 3 para o 4, puxa aqui, tá vendo? Ó, update, add virtual nick, ele já voltou aqui, ó. Acho que tá até, eu dei um cancel aqui, ó. Alguma coisa tá acontecendo aqui que ele já meio que corrigiu. Vamos só de curiosidade lá. Que ele chegou e fez aqui, ó. Vamos ver aqui, install e update. Vamos lá, Logical Network Preparation. Aí, ó. Host 6, pegou IP70. Então, é até uma coisa que eu vou reportar pra galera lá da VMware. Poxa, eu acabei um host, eu não coloquei, eu dei um host lá, ele tava no cluster, ele tentou instalar no NSX, falhou, porque eu não tinha colocado no DVS, porque não deu tempo de colocar no DVS, porque o NSX já está instalando tudo, tá? Então, até uma das coisinhas aí pra gente reclamar pra VMware. Então, na parte aqui de gerência, quando eu colocar os controllers aqui, tá? Ele vai perguntar algumas coisas aqui, tá? O nome, né? O MSX Manager, Data Center, Stuff Clues. Aí eu conectado, eu escolho o Logical Switch que ele tá, o IP Pool. Vamos pegar o mesmo IP Pool da VXLAN? Não. Eu já separo aqui aqueles 10 IPs os controllers é outra coisa. Só que a VMware fala 3. Tárcio, se eu tiver num ambiente pequeno, só com 2 servidores, eu preciso de 3? Não, posso ser 1. Mas sempre que você crescer 1, 2, 3, cresceu para 4, para 5, para 6, você nunca consegue de 6 voltar para 5, de 5 voltar para 3. Você tem que destruir todos e criar de novo, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, um nome para ele, NSX Controller, tá? Vou escolher, isso que é muito interessante, tá? Na arquitetura Enterprise da VMware, ela recomenda o seu cluster, os seus controllers estar no seu cluster de gerência, tá?
Pode estar junto? Pode, dependendo do tamanho. Se você faz um roubo, um small business, até não sei quantas VMs tem documentado lá no VDD, você pode fazer tudo all in one, ou do máximo 2 hosts. A partir do momento que você tem lá um ambiente corporativo, mais de 20 hosts, mais de 400 VMs, ela recomenda você ter um cluster de gerência para isso. Eu escolho aqui, como é uma VM, eu tenho que escolher um data store. Então, vou escolher aqui um data store qualquer, tá? E aí ele escolhe qual que vai ser, né, o meu logical switch, o meu distributed switch, tá? Que eu vou conectar esse cara. Porque também existe a necessidade, quem que vai falar com o controller? O manager e os hosts. Então, eu tenho que pensar em que rede eu vou colocar ele, porque se meus hosts estão na mesma rede que aqui, beleza, eu não preciso pedir fora para ninguém, está na mesma rede. Agora, se eu tiver, você lembra aqui, voltando naquela telinha aqui, ó, se esse cara aqui, ó, que eu tenho uma rede, esse computer tem uma rede que é a produção, esse cara é pré-prod, e esse aqui é dev, e meus IPs aqui forem diferentes, o meu controller que eu vou colocar aqui, que vão ser os 3 controles, vai ter um IP X. Esse PX vai ter que falar com esse cara, com esse cara e com esse cara. Então aí é a necessidade de, se esses caras estiverem sendo controlados, principalmente no ambiente corporativo, por zonas de firewall, tá? Porque eu tenho um firewall para prod, pré-prod, eu tenho que protolar, esse IP que você definir aqui é como se fosse até um IP de tools. Ele vai ter que falar com os seus 3 ambientes, tá? Uhum. Então é uma coisa bem importante aí para falar isso também aqui, tá? Nesse caso aqui, para facilitar a nossa vida, eu estou colocando na VLAN 800, que eu defini que é uma VLAN de gerência, 1/24, tem IP para todo mundo, e eu coloco tudo na mesma rede, tá? Mas tem empresas que é um pouco complicado. Qual que é o pool que eu quero usar? É o VXLAN? Não. Então eu vou aqui e vou selecionar atual? Não, vou dar aqui, ó, novo IP pool. E aí eu vou chamar aqui o nome dele. Controllers. Aí você dá o que você quiser, tá? Pool. Gateway. 24. DNS. Aí aqui eu preciso do DNS diferente do outro? Sim, aqui eu preciso, porque o NSX Manager, ou os controllers, vão falar com o seu host. Como? Com resolução de 9. Então aqui eu preciso colocar o meu DNS. Tá? sdlab.ibm.com. E aí eu vou colocar aqui os meus IPs pools, que eu acho que é... Deixa eu pegar aqui minha planilha Excel. Aqui para comentar esse treinamento aqui que a gente está fazendo, eu zerei todo o meu ambiente, tá? Então tinha que documentado os meus pools. Deixa eu pegar aqui, o controle de 60 e 60, tá bom. Então aqui ele vai do 9822760 até o 98227, vamos pôr 63, tá? 4 IPzinhos aqui. Por que o 4, Tarso? Porque se um dia um deles pifar ou eu deletar na unha, quando eu recriar, né, ele tem um IPzinho assim sobrando, tá? Então, ok, já clica aqui o controllers pool. Aí eu tenho uma senha. Tarso, por que eu preciso colocar a senha aqui? Porque esses controllers, tá, nada mais é que uma VM, e você loga via SSH e roda um monte de comando de troubleshooting nele, tá? Então você define aqui a senha do primeiro, e do cluster óbvio, é a senha do cluster, tá? Então eu defino aqui a senha do meu controller. Defini a senha. Ok. O que ele vai fazer aqui? Vai fazer um deploy do VF. E a minha maquininha aqui, ele está criando minha máquina. Tá? Aqui, ó. No meu cluster de gerência, tá pegando aqui, ó. NSX Controller 1. Tá? E ele está criando, fazendo deploy. Mas, cara, o IP dele ainda não subiu.
Vou pegar aqui, ó. Lógico que nem ligou a máquina ainda. Só que tem que dar o ping antes, né, Tarso? Um defeito que eu, nesse momento, tá? Teoricamente, eu estou seguindo a arquitetura do VDD da VMware. Eu tenho meu host de gerência e eu tenho meus 3 hosts aqui, né? Então, se eu tiver 3 controllers, que é o que ela recomenda, seria legal eu colocar um controller, eu coloquei o primeiro aqui, em cada host, né? Quando eu fizer isso, a VMware vai lá no meu cluster e cria um anti-affinity? Não. Você vai ter que criar na Ele mão. não faz, mas é que tá meio que louco, porque para os controllers ela não faz isso. Para o NSX Edge, que é um outro componente, ela vai lá e coloca. Ela cria um anti-affinity para separar as máquinas. Mas os benditos controller, que é tão crítico, ela não vai lá e cria um anti-affinity para você. Por que ela não cria um anti-affinity? Porque tem uns que falam, porque o cara pode ter menos que 1, desculpa, menos que 3. Aí eu não sei se o cara tem. Então, assim, devia ter uma flag aqui, ó. Criei mais que 1, eu vou lá e crio um anti-affinity no meu cluster, né? Mas não tem. Então, recomenda-se fortemente de você criar um anti-affinity aqui, tá vendo? Porque esse cara aqui, ele ligou em que host? Vamos ver. Ele ligou aqui no 1, tá? Eu tenho 1, 2 e 3. Terminou lá? Vamos ver aqui como que ele terminou. Ele pegou aqui. Installation. E aí ele tá subindo. Tá em status deploy. Então, já vamos ver se começa a pingar? Já ainda não pingou. Tá subindo a máquina ainda. Tá? Daqui a pouquinho ele sobe lá. Vamos ver lá, ele termina aqui. Então, ele te mostra ali a opção da versão que está 6.4, tá? E ele está fazendo a parte do deploy. Aí eu tenho que fazer, como eu estou seguindo a referência, eu vou fazer o deploy do controller 1, tá vendo? Aqui ele coloca aqui, independente do nome que eu coloquei aqui, que eu coloquei de NSX Controller, tá? Ele coloca aqui embaixo, ó, em itálico, controller 1. Quando você colocar a segunda máquina, ele vai vir ali controller 2 e controller 3, tá? Vocês vão ver isso aqui daqui a pouquinho lá, tá? A máquina subiu. Só dar uma esperadinha aqui. Essa é a parte chata de fazer ao vivo, tá? E aí o que acontece? Aqui, pessoal, essa máquina, por isso que eles pedem, tá? Olha o tamanho da máquina aqui. 4 CPUs. 4 GB de memória RAM. Eu mudo isso? Não, é padrão. Eu vim aqui e vou mudar isso na mão só em lab, nested, seu próprio risco, tá? Então, por isso que quando você vai montar uma estrutura legal de NSX, cara, fácil, uns 64 a uns 80 GB de RAM. Por quê? Porque você vai colocar um vCenter, você vai colocar um NSX Manager, você vai colocar controller, você vai colocar Edge. Quando você vai ver, cara, no mínimo, 2 hosts de 64 para começar a brincar um ambiente resiliente do NSX. Dá para começar com 2 de 64 você roda. Ah, se eu for usando um lab, tá bom, põe um lab lá com 64 e reduz isso aqui para 2 CPU, 2 GB de RAM, mas é só para lab, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, jamais vai saber fazer isso em ambiente de produção, tá? Vem aqui. Vamos lá, install aqui. Ó, deploy. Não tem alguma pergunta hoje, meu querido? Por enquanto não. Tá tranquilo. Por enquanto não. Por enquanto ainda não. A galera né? A galera tá tímida. O Diogo fez uma pergunta aqui. Como faço para acessar a parte 1? Eu já respondi para ele que tá disponível no YouTube. Você respondeu, tá disponível no YouTube. Legal. Então, beleza. Tá?
Tanto que ele subiu algumas coisas aqui, ó, que ele acabou fazendo um Vmotion aqui para mim de algumas coisinhas aqui, tá? Né? Uhum. Vamos fazer um refresh aqui. Pronto, ó. Termina. Às vezes, eu fiz até de curiosidade também, tá? A gente vai ficar que nem um idiota esperando aqui mais 2 horas, porque eu tenho que dar um refresh aqui. É o bendito do Flash que tem isso, tá? Então eu vou vir aqui, ó, como no primeiro está desconectado, eu vou adicionar o segundo, tá? Coloco lá para ele, tá? Então, NSX controller, tá? Que pode ser, às vezes, controller 2, às vezes eu posso pôr o nome que eu quiser, tá? Escolho o meu gerência de cluster, escolho o que eu faço aqui, mas é manual, tá? É uma opção minha. Eu escolho data centers distintos. Por quê? Data stores distintos. Tudo bem que, sim, se a minha história de física for a mesma, não adianta. Mas escolher LUNs distantes ajuda. Vai que aquela LUN deu pau, vai que aquela LUN tá num enclosure da storage, que beleza, eu perco aquela LUN. Ou alguém foi lá, apagou aquela LUN por acidente, ou o cara que é administrador de storage que adora fazer coisa pela web ou via linha de comando, vai lá, me apaga a LUN, eu tenho o controller numa outra LUN, tá? Mas se você não tem muita opção, seja o que Deus quiser, tá? Aí, conectado de novo a minha VLAN 800, e aí agora eu escolho o mesmo pool, tá? Só que agora, em vez de ter a necessidade de criar um pool, eu já pego o controller pool aqui. E aí eu mando... tá, se eu posso colocar controller? Não! Por que não poderia colocar o mesmo nome aqui? Porque é o nome da VMware, do inventário do vCenter. Se eu colocar o mesmo nome, ele vai dar pau na distribuição, porque vai falar que o nome já existe. Já existe. Tá? Então, por isso que eu tenho que colocar um nome diferente. Eu quis deixar isso aqui para mostrar uma pegadinha, tá? Vou lá, de novo, deploy de um outro cara, tá? Olha, já pegou aqui, tá em processo de deploy, colocou aqui controller, controller 2, e já colocou aqui o controllerzinho 2 embaixo, tá? E ele vai fazer o processo de deploy, tá? Então, eu não vou fazer o terceiro aqui para ganhar um pouquinho de tempo, tá? E a gente vai voltar aqui para o próximo passo, que é o quê? Com isso pronto, tá? Aí sim eu estou pronto para criar a minha primeira rede, né, de NSX. Aí o que acontece? Eu particularmente, isso é uma dica ultra mega crucial, tá? Porque eu acredito num provérbio que eu mesmo inventei, que é um pouco de palavrão, não vou falar o palavrão aqui entrando, que a experiência entra por aquele lugar que a gente sabe, só a gente se ferrando, a gente aprende, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, imagina que eu faço exatamente isso aqui, app. Beleza, eu vou apagar isso aqui, mas só para você entender. Quando eu criei esse app aqui, eu tenho que escolher a transport zone que ela faz parte, tá? Nesse caso vai ser a local aqui que a gente criou aqui, tá? E beleza. Criou. Olha que lindo. Segmento 5000, porque foi a primeira VLAN que ele pegou daqui, ó. Vamos lembrar de onde ele pegou esses 5000. Do segmento ID aqui, ó. Primeiro 5000, tá? Uhum. Ele criou o meu nome lindo aqui, ó. App. Nossa, nome lindo, né? Vamos ver aqui a zona que fica. Olha o nome abençoado que ele te deu aqui, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha que nome abençoado que ele te deu. Olha que nome lindo. VXW-DTT VirtualWire 1-CID5000-app. Cara, é o nome... Agora imagina, tá? Você tendo aqui, eu posso depois um dia
a pegar um ambiente de produção, mas eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir mostrar porque tem o nome do cliente. Na hora que eu abrir o VCenter, vocês vão saber que cliente eu estou falando. Que o cara já tem umas 200 desse cara. Agora imagina a gente vir aqui, ó. Só uma dica para vocês. Eu vou lá, numa máquina virtual, por exemplo, que eu tenho aqui para a gente brincar de teste, esse cara aqui. E geralmente a gente dá um edit, né? Edit settings, né? E aí a gente vai lá. Já é um parto fazer isso aqui, né? Agora imagina o cara listar aqui 200 com nome diferente aqui. Cara, é um parto. Agora imagina se é 200 aqui. Essa sopinha de letrinha aqui, ó, para ter um erro humano aqui, que isso aqui tudo praticamente vai ser idêntico, só vai mudar esse finalzinho aqui, tá? É muito comum o cara errar. Então existe uma dica de curso, não é de prova, de curso, que o instrutor falou assim, Tarso, quando você estiver mexendo com a NX, em vez de você vir aqui e fazer esse trabalho de corno, ficar achando aqui, você vai lá no Logical Switch, que é muito mais fácil de trabalhar, tá? Logical Switch. Escolho o Logical Switch que eu tenho. Escolhi, né? E aí eu venho aqui e Action, Add VM. Tá vendo? Adicionar VM. Aí eu vou lá e escolho a VM. É mais fácil eu fazer isso do que... Deixa eu ver aqui. Cadê as prod? Por que ela não tá aqui? Tem um motivo de ela não estar aqui. Deixa eu lembrar o porquê. Ah, deixa eu ver o porquê. Tem um motivo de ela não estar aqui. Eu não lembro agora, eu preciso lembrar. Quando eu não consigo adicionar ela aqui, é add VM. Tá bom, ela tem lá AD 100, 100, 100, 100. Tá bom. Ela não tem aqui. Ah, lembrei, porque ela foi importada do antigo, tá? Ela foi importada do... Essas duas VMs aqui eram VMs que eu já tinha prontos, eu dei um import nela, tá? Então eu vou vir pegar aqui, né, esse cara aqui, dar um edit. Aqui não tem jeito, aí eu vou ter que vir aqui e mudar na unha mesmo, tá? Tá vendo aqui, ó? Porque ela tava louca, tá vendo, ó? Ele fala que tá conectada aqui de um lado, mas vamos pegar esse cara aqui, voltar aqui, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. E também está aqui, ó, o app aqui. Então, conectei o primeiro aqui. Conectado. Beleza. E reconfigurou. Então, quando eu vou aqui em Logical Switch, tá? Network Security. Eu recomendo, é uma decisão, tá? A gente geralmente faz o seguinte, né? Eu faço justamente algumas nomenclaturas, por exemplo, essa daqui é São 01, tá? Por quê? Ah, Tarso, por que eu vou colocar o nome do site no bendito Port Group? Porque quando você estiver trabalhando num nível avançado, sei lá, quando a gente fizer o vídeo 10º da vida, vai ter port groups que são locais, que é só São Paulo, que eu estou trabalhando aqui no data center de São Paulo. Quando eu colocar meu data center de Dallas aqui, o meu vCenter é o mesmo, porque eu vou fazer administração single pane of glass. Eu não vou ficar logando em 2 vCenter. Eu vou meter os 2 vCenter no meu PSC e vou fazer a administração. Aí eu vou ter lá um monte de VM, eu vou ter que escolher aqui vai aparecer tudo. Então eu colocaria aqui, ó, São 01, que é o meu site. Colocaria, por exemplo, a função dela, que é a app01. E aí eu faço uma coisa que os caras depois me deram uma dica que ajudou muito. Eu já coloco a subnet, tá? 10.140.32.0. Eu já coloco a subnet. Porque na hora que o profissional lá, sua operação, seu pessoal do segundo turno, de tarde, ou você mesmo, tá? No futuro, é lógico, tem que selecionar a Transport Zone, tá?
O que você acha que é mais fácil na hora de eu vir aqui? Aí gente, é estupidamente pessoal isso, tá? Eu sou um pouco chato desse planejamento, tá? Aí imagina que você tem 200 redes aqui. E aí o cara fala, me conecta na rede XPTO 10.140.32 do app. Cara, qual que é mais fácil? Eu quero conectar em São Paulo, na rede de aplicação, na 10.140.32. Ela já põe a subnet aqui. Se amanhã mudar a subnet, não tem bom, você vai aqui e renomeia esse negócio. Cara, então assim, é muito mais fácil você colocar essa nomenclatura, porque tá vendo, ó, sempre vai ter lá o virtual wire, aí começa a sequência 1, 2, 3, 4, e é só 5.000, 5.001, 5.002, até lá, mas o que importa é isso aqui, ó. Esse cara é um Logical Switch do São Paulo para aplicação P1 10.140.32, tá? Vamos conectar as duas máquinas aqui e vou ficar mais 5 minutinhos, eu prometo. A gente para por aqui hoje. Abre aí algumas perguntas se tiver alguma coisa. Vamos editar ele, cara, aqui. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou trocar do app pra esse cara aqui. Então, a primeira máquina já deixei lá. Ok. Vou pegar essa segunda máquina aqui. No meu segundo cara aqui. Mando conectar, porque essa máquina foi importada. E beleza, conectou. Então vamos ver se está funcionando? Tá em maiúsculo, por isso. É maiúsculo. Nossa, odeio esse. Tá ruim. De... Catamilha aqui, viu? Catação de micro total. Deixa eu abrir outra máquina aqui também, aqui pra gente mostrar aqui enquanto isso. Aí você fala assim, Tarso, essa rede existe no mundo real? Não, ela só existe dentro do NFX. Na verdade, eu não criei nada demais. Porque o que eu estou fazendo aqui com esse Logical Switch é a mesma coisa que eu colocar duas máquinas em qualquer port group, que elas vão se pingar. É a mesma coisa que eu estou fazendo, tá? Se você pensar, eu podia colocar aqui em qualquer VLAN, a partir do momento que eu meter duas máquinas do mesmo port group, não importa qualquer IP que eu enfiar na máquina, elas vão se falar. Porque eu fiz o que a gente chama de broadcast domain. Eu coloquei as duas na mesma broadcast domain. Só que aqui eu estou fazendo um broadcast domain virtual do meu Logical Switch. Tá? Coloquei elas duas aqui no mesmo, imaginando aqui que isso aqui fosse um distributed, um logical
desculpa, para, reseta, um port group, tá? É a mesma coisa que ele fez aqui, tá? Vamos pegar a máquina 2 aqui, vamos tentar logar nela, vamos ver se não dá. Só vou mostrar esse ping e a gente termina, a gente continua a semana que vem. Basicamente, o que eu fiz aqui, ó, só para mostrar, né, essa máquina 1 e a máquina 2, tá? Opa. Vamos ver se vai. Essa aqui foi. Ó, 10, 140, 32, 11, tá? Que é a maquininha 11. Essa aqui, teoricamente, é 10. Vamos ver se já pinga. Só vai pingar, só para mostrar, porque os dois estão no mesmo. Só que eu criei um broadcast domain virtual. 10, 140, 32. Tá difícil. Não, tá bom, a gente chega lá. Depois eu vou ligar pro Ricardo. Ricardo, eu lembro que tinha um negocinho que você podia fazer para evitar isso aqui. Eu não lembro de cabeça, tá? Tá vendo? Eu não sou perfeito. Não é 100, tá? 100 não, tiro 0. Tô pingando porque essa máquina não aqui, tá? Essa máquina... Depois eu vou resetar essa máquina não aqui, que eu tinha ajudado um join no domínio lá, não lembro o que não tá acontecendo. Então, porque assim, as duas... vamos ver se é verdade ou não. Deixar um ping "-t" aqui. Quer ver? Eu vou desconectar aquela maquininha lá da rede. Só para provar que os dois caras estão pegando aqui. Mas vocês perceberam que eu criei um IP inválido, porque a minha rede toda aqui, ó, da minha workstation, tá vendo? ipconfig, ipconfig, não é ifconfig. Aqui, ó, essa é a minha máquina que eu uso aqui, é uma rede 9. Não tem nada a ver com aquela rede 10. Tá? Então hoje eu acabei de criar a máquina, a rede 10 dentro do NSX, e essa aqui é a minha rede física, né? A minha rede física é 98227, minha rede lá, tá? Vamos ver aqui só para pegar aqui a maquininha 10. A maquininha 10 eu vou vir aqui e vou dar um disconnect lá. Só para mostrar que a gente pegou e desconectou aqui. Aí o que vai acontecer? A maquininha tem que parar de pingar. Vamos lá, dá timeout, já deu timeout. Então, nesse caso, o que a gente viu hoje, pessoal? Fazendo um recap aqui para a gente terminar. A gente viu como adicionar um novo host ao meu cluster. A gente viu que tem um ponto de melhoria, porque a VMware jamais deveria estar mandando instalar alguma coisa se eu não coloquei esse cara no DVS. Você viu que ele entrou em loop lá, não deu, e deu inválido. Então, toda vez que você vir aqui, ele vai instalar o agente, ele vai tentar subir lá, e ele vai falar assim, opa, deu invalid. Cara, tem cagada no DVS. Ó, você vê, ele tá dando inválido, vocês vão lembrar, deu cagada no VDS. Então, primeira coisa. A gente teve que também colocar a segunda parte, que é bem importante, que é os meus controllers, tá? Que eles vão entender, tá? Para vocês entenderem por que eu preciso de controller, tá? É justamente por questões de unicast e multicast. Lembra no primeiro vídeo que vocês têm que entender um pouquinho de rede, tá? Ele precisa do controle porque eu faço através de unicast, tá? E Tarso, e se eu não tivesse
necessidade, se eu queria fazer essa microsegmentação, que é distributed file, eu preciso de controller? Não preciso, nós vamos chegar lá também, tá? Mas como geralmente você quer usar todas as capacidades, porque o NetX é caro, você quer usar tudo do bom do melhor dele, você vai precisar dos controllers, você vai querer fazer o melhor dos dois mundos, tá? Então tá aqui, ó, o controller 1, o controller 2, então o que eu vou fazer aqui para a próxima sessão? Já vou deixar pronto o controller 3, tá? E aí a gente vai brincar, tá? De como criar aqui, tá? Só que vai vir para os próximos capítulos. Como criar, por exemplo, o Logical Switch de app e de DB, criando um trust application, né? O DB, app e web server, né? E aí como que eu vou pegar e fazer uma rede virtual, rotear entre elas? Porque concorda? Eu não tenho acesso ali ao meu roteador físico, porque eu criei uma rede virtual. Essa rede virtual só vai existir dentro do NSX. Então eu preciso rotear dentro do NSX. Legal, eu vou mostrar na próxima aula como ele roteia dentro do NSX. E aí, provavelmente, no final da aula eu já vou ensinar como pegar essa rede virtual do NSX e conectar com a rede física, tá? Então, basicamente, pessoal, essa é a cena dos próximos capítulos, né? Eu vou conversar com o time aqui da organização, Valdeci, Ricardo e Wesley. Se a gente faz agora no próximo, dia 28, a gente programa para o próximo, tá? A continuação dessa videoaula. Agradeço a todos que estão aqui com a gente, tá? Pessoal, feedback é sempre importante e bem-vindo. Curtam o nosso canal e assim por demais. Pessoal, agradeço aí e volto a palavra para você, Wesley. Beleza, eu vou só voltar pro slide aqui. Então, assim, Tarso, foi bem legal. A gente teve alguns problemas e eu acho que isso é mais legal ainda, porque a gente está fazendo ao vivo e é para ter problema mesmo, para a gente conseguir resolver na hora, né? E aí agradeço a presença de todo mundo, né? Novamente, se quiser falar com a gente, as nossas redes sociais estão aí. A gente vai editar o vídeo e subir ele no YouTube durante a semana. Então, para quem não pôde comparecer hoje, nos próximos dias vai estar disponível, né, para assistir. E a gente marca a próxima... o próximo vídeo, né, a continuação da configuração do NSX junto com o Tarso. Acho que tá bem legal, tem bastante coisa para falar ainda, né, Tarso? Dá pra gente prolongar aí por algum tempo. Dá pra ficar mais uns 3 meses falando aí toda segunda-feira ou mais. Tem coisa pra caramba pra fazer, gente. Mas beleza, vamos aí. Então beleza, obrigado, viu, pessoal, pela presença. Até semana que vem.